Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso programa Podcast, aqui no Podcast Convida Vet, além dos grandes veterinários que participam da medicina veterinária, né, grandes referências, você também pode ser convidado para uma conversa aqui comigo sobre medicina felina, anestesia, intensivismo. Eu sou Gilberto Costa e hoje as minhas convidadas são as Resi Friends, parte 2, hoje é com a Maiara Freitas e Bárbara Senna. Eu tenho apelidos carinhosos para elas, que posso ver se eu revelo até o final. Tá? Mas são meninas muito queridas que eu conheço há algum tempo. As duas são ruralinas, então da minha querida universidade, e elas aceitaram o convite de pronto, ficaram o dia inteiro comigo hoje, elas trabalharam o dia inteiro aqui com a gente, e ainda estão dispostas a começar uma live às 9 da noite. Então eu sou muito grato por elas. São pessoas muito queridas e obrigado por vocês estarem aqui. De nada, de nada. A gente também gosta de estar aqui. Ah, então tá bom. Não é esforço. Então vamos lá. Vamos começar pela Bárbara? Por mim, vamos. Bárbara, eu queria perguntar algumas coisas para você, né? Primeiro para você se apresentar para o público, né? Falar um pouco da sua formação. Tá bom. Então, eu sou formada na Rural, como o Gilberto falou, eu me formei em 2015. Eu fiz o meu estágio supervisionado com anestesiologia na Rural e na Unesp de Botucatu. E logo, é para já falar umas coisas ou só a formação mesmo? E logo depois que eu me formei, eu fui trabalhar com clínica médica e internação, tudo mais. A gente vai contando ainda. Perfeito. Fica para já. E você, Maiara? Eu também sou da Rural, a gente chegou a conviver, né, um tempo na faculdade. Estou fazendo residência agora na Rural, mas assim que me formei, eu fui para a clínica médica. Então, não fiz estágio supervisionado, não tinha ideia de fazer anestésio naquela época. Essa ideia surgiu mais tarde. Perfeito, meninas. E aí as duas agora, né, estão na residência. A Bárbara foi para o segundo ano. E a Maiara acabou de entrar. Primeiro ano. Foi super comemorado, aqui todo mundo junto, né? Teve até salva de palmas naquela aula de emergência. Teve salva de palmas aqui, foi aqui no curso do Saber. Foi aqui. Então a Maiara estava fazendo um curso intensivo aqui comigo, e aí ela descobriu que tinha acabado de ser aprovada para residência na Rural, e eu imagino que ela deve ter ficado muito feliz. Sim, muito. Vamos lá então, meninas. Então, qual é o envolvimento de vocês, né, com anestesia, com intensivismo? Como é que começou essa história? Bárbara, conta aí. A minha história tem dois pontos principais, assim, que eu lembro que foram divisores de água. O primeiro, como a Thaís já deu spoiler ontem, tem a ver com o tema. Eu fui almoçar no Cantinho do Caldo, que era um lugar lá em Seropédica, e encontrei com o Pena, fui almoçar com ele, e a gente estava conversando justamente sobre as coisas que a gente está conversando aqui hoje, sobre carreira, as perspectivas que tem dentro da veterinária, o que a gente pode fazer. E aí eu virei para ele e falei assim, uma coisa que eu tenho certeza que eu não vou fazer é anestesia. Aí ele, por quê? Eu falei, eu acho muita responsabilidade, você tá ali com a vida do paciente na sua mão, é uma coisa que eu acho que é muito séria e exige muita responsabilidade. E aí ele falou, eu concordo com você, por isso mesmo que eu prefiro que eu mesmo faça. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né, de realmente quando você se importa que algo seja bem feito, geralmente você pega para fazer você mesmo. E aquilo ficou lá guardadinho no meu subconsciente. Em seguida, por ironia do destino, eu reprovei a matéria e quando eu fui fazer novamente, eu teve uma troca de professor. E o professor que entrou, que era o professor Douglas, ele tinha uma didática que mostrava muito a parte prática da anestesiologia, ele trazia a rotina dele como anestesista para a sala de aula, e aí eu entendi o que um anestesista fazia. E aí sim, lembrei, né, da voz do Pena lá, falando que ele fazia porque ele preferia ele mesmo fazendo, e aí eu fiquei com isso e resolvi fazer. Aí fui cair no estágio no centro cirúrgico e por aí a gente foi seguindo esse caminho, que a gente vai continuar contando, né? Aí se encantou com a anestesia. E aí eu me encantei, exatamente. Perfeito. E como é que é o seu envolvimento com a medicina felina? Me conta aí. Então, eu sou tutora de gato, né?
Eu tenho 6 gatos, na verdade 7, com um gatinho que mora com a minha mãe É também. carteira de alma, né? Então, eu sempre quis dar o melhor para eles, entender um pouco de como é o atendimento para eles, que é totalmente diferenciado do atendimento de cão. Então, é esse o meu envolvimento como mãe de gato e médica de gato. E você, Maiarinha? O envolvimento com a medicina felina? Medicina felina, com anestesia. A minha história com anestesia começou bem mais tarde do que com a Babi, né? Na verdade, eu amava muito clínica, meu estágio de supervisionato foi em clínica geral, e foi na clínica geral que eu entendi a importância da anestesia para a clínica geral. Porque eu me deparei com desafios com pacientes críticos que chega pra gente como plantonista, que é a gente que está ali, muitas vezes sozinho, aquele gato destruído, que você não sabe por onde começar, e que se você não tiver conhecimentos em anestesia, em emergência, você não vai lidar bem com a situação. Então, como clínica, eu vi necessidade de começar a estudar isso, e estudando me apaixonei. Mas não foi na graduação, foi realmente na rotina já de trabalho, Perfeito. Então, assim, eu vejo que tem uma característica diferente de vocês das meninas de ontem, né? Sim. Vocês, né, fizeram uma formação, começaram a trabalhar, iniciaram na clínica médica e aí depois retornaram para anestesia. Isso aí. Foi isso, né? E vamos lá, então. O que vocês gostavam da parte de... O que vocês gostavam, o que vocês não gostavam da parte de clínica médica que fizeram vocês tentarem mudar de carreira, assim, de rumo na carreira da Eu anestesia? posso falar. Então, na verdade, eu cheguei num ponto de querer sair, né, da veterinária. Eu me formei em 2015. Em 2016, eu estava fazendo curso de comissário de voo e trabalhando nas Olimpíadas, fazendo outras coisas, porque eu não queria mais trabalhar na veterinária. Então, assim, o que eu não gostei, assim, minha experiência foi que eu comecei trabalhando em plantão noturno. Eu trabalhava em plantão sim, outro não. Então, ficava uma noite eu dormia, outra não. E eu achava que eu não estava preparada para estar ali, justamente para os atendimentos de emergência que chegavam, justamente para o tanto de trabalho que tinha para eu fazer e para o pouco que eu tinha saído preparada da universidade para estar lidando com aquilo ali. Eu cheguei a fazer o concurso da residência assim que eu me formei para anestesia e não passei, então por isso que eu fui cair no plantão e eu achava que eu era muito neném, assim, para estar lá e na época eu não me dei conta. Então eu fiquei realmente sobrecarregada e mentalmente, assim, drenada. E ao ponto de querer desistir e achar que a veterinária não era para mim. Eu até conversei com o Pena antes dessa live que talvez já fosse um burnout, mas eu não sei, porque eu não procurei atendimento médico para saber. Mas eu me senti exausta de uma forma que eu não queria mais a veterinária. Estava fazendo outras coisas. E esse é um quadro bem clássico, né? Da gente perder o interesse por uma coisa que, não sei, para você foi um sonho? Era um sonho ser veterinária? Era um sonho, mas desgastou, né? Depois eu tive que recuperar isso, mas desgastou num ponto que eu não quis mais. Então vamos lá, eu vou dar uma experiência pessoal. Acho que todo mundo passa isso em algum momento, né? Inclusive eu ouvi isso logo quando eu entrei na residência, eu ouvi de um colega muito querido, que é o Cris. Ele falou, cara, por mais que você goste do que você faz, você ama, em algum momento você vai falar assim, cara, hoje não tô afim, quero ficar em casa, não quero fazer nada, não gosto. Isso é comum, eu acho que em qualquer profissão acontece. Mas quando você começa a ter um desgaste emocional toda vez que você tem que sair para o trabalho, isso já caracteriza aí uma patologia, né? Um quadro psicológico que a gente precisa fazer alguma coisa, né, para sair desse quadro. Eu vou deixar a Mayara falar um pouco, mas se você quiser falar um pouco como você saiu disso, seria muito bacana. Falo, sim. Então fala, Mayarinha, como é que foi para você ir para anestesia? Como é que era o seu vivência daquilo? Por isso também, mas eu acho que eu não cheguei a ter tão né, forte como foi para a Babi. Mas no começo, eu acho que é um medo de todo recém-formado. Aquela ansiedade do plantão, principalmente os noturnos, porque quando você é recém-formado, você acaba caindo nos piores horários que ninguém quer noturno, né? A maioria das pessoas não gosta. Então, você fica no noturno e fica sozinho, muitas vezes, e é onde vem a emergência que você não está preparado para lidar. Então, eu acho que, assim, é um conjunto de coisas que faz a gente se sentir dessa forma, assim, né, vai para o mercado de trabalho, a gente é meio que jogado no mercado de trabalho despreparado. Inclusive, né, não sei se essa pergunta está para mais tarde, mas que a gente fala sobre a preparação da faculdade, a faculdade prepara muito pouco na teoria e também na prática.
mas principalmente no controle emocional também de lidar com tudo isso. Com as situações de emergência que vão chegar naquele plantão que você está sozinho e você é recém-formado. A comunicação com o tutor também, a gente não sai preparado para lidar com as situações. Eu saí sem tato no tutor para lidar. Então, eu acabei ficando na clínica, que foi um pouco mais diferente da Bárbara, mas eu passei por essas dificuldades também. É que acabou não me dando vontade de largar, mas eu tive esse momento também de Mas estresse. você gosta de fazer a clínica? Sim. Sempre gostei. O amor pela anestesia veio com a clínica. Eu acho que se eu não tivesse essa estrada na clínica, eu não chegaria aonde eu cheguei hoje. Você não chegaria realmente, vou me focar para fazer anestesia. Sim, porque durante a faculdade eu não senti esse amor, que a maioria das pessoas que escolhem uma especialidade logo, vai fazer residência logo, sente. Eu não fiz estágio nisso, eu não procurei isso, eu não amava isso na faculdade. Era uma área para mim como outra qualquer. Com a clínica, que é o que eu amava, é que eu passei a amar a anestesia com o amadurecimento e vendo que as situações que eu sempre sentia mais dificuldade eram essas, do paciente crítico, que eu não tinha base para salvar aquela vida. Eu tinha base para o dia a dia da clínica geral, mas para aquele paciente que chega para você que está na clínica geral, eu não tinha. Mas tem uma característica também, você também, além de fazer a clínica em clínicas, você fazia também em domicílio, né? Mas a história do domicílio, ela veio para estudar para residência. Ela não veio por uma vontade de fazer domicílio. Foi porque eu não tinha experiência nenhuma na área de anestesia quando veio a ideia de fazer anestesia. Eu não fiz curso, eu não me dediquei na faculdade, não tinha certificados para prova de títulos, eu não tinha uma história, uma base para estudar para residência. Eu comecei praticamente do zero. Então, eu precisei abrir mão um pouco de horas de trabalho para ter mais tempo para estudar para isso, até porque eu decidi meio que do nada e falei assim, eu quero passar para o ano que vem. Então, eu vou começar a estudar agora para a prova de agora. E eu tive 7 meses só de preparação meio que do zero. Então, o domicílio veio para suprir horas de plantão. Sim. Né? Consegui deixar em menos horas o mesmo que eu ganharia, mais ou menos, no plantão, para eu poder estudar mais. E te perguntar, já que ele entrou nesse mérito aí, né? Você acha que as dificuldades de um clínico atendendo em domicílio com gatos acaba sendo maior? Sim, com certeza. Porque normalmente o que te procura em domicílio já é o que tem dificuldades para levar na clínica. Então já é aquele paciente que vai ser assim, mais delicado de você abordar. Fora que assim, né? Foram inúmeras as vezes que eu cheguei e o gato tinha fugido. Que eu chegava na casa da pessoa e o paciente não estava lá. Já aconteceu assim, muitas vezes. Deixa eu fazer uma pergunta, você levava alguém para te ajudar ou normalmente quem segurava, quem ajudava era o próprio tutor? Os primeiros domicílios que eu fiz como veterinária da clínica que eu trabalhava, a gente tinha o suporte do enfermeiro que podia com a gente, que era o enfermeiro da clínica. Mas depois, estudando para residência, eu precisei abrir mão desse emprego ir para um outro lugar que eu consegui adequar mais com as horas que eu queria de trabalho e de estudo. E nesse segundo, eu estava no domicílio por conta própria. Então, eu ia sozinha, eu não tinha ninguém para segurar o gato para mim. Tive a experiência com o enfermeiro, que era muito mais fácil, mas a grande parte da minha experiência em domicílio foi sem enfermeiro. Então, realmente, era um desafio. Era um desafio. Tinha que ter, assim, paciência, delicadeza na abordagem, entender o tempo do paciente, entender como chegar perto dele, como segurar ele quando é necessário, porque gato tem disso que ele não gosta de ser segurado, né? Então, é realmente diferente. E se a gente for falar de anestesia e intensivismo em domicílio, é até piada. Não dá. Quando surgia alguma emergência que eu sabia que não teria estrutura e, assim, não poderia sedar um paciente dentro de casa. Eu realmente tinha que encaminhar para um lugar, não dá. Vamos lá, então. Vamos voltar naquela história do burnout? Vamos. Como é que você acha que você superou aí essa parte? Eu precisei sair. Às vezes a gente está na situação e a gente, dentro dela, a gente não consegue enxergar o cenário como um todo. Então, isso de ter saído foi bom para mim. Então, como eu disse, eu trabalhei nas Olimpíadas de 2016, aí fui fazer o curso de comissária, certa de que eu nunca mais ia pisar numa clínica veterinária como veterinária. Talvez como tutora, mas como veterinária não. Então, eu fazendo o curso,
eu precisava ir nas seleções, né? Depois que você termina o curso para você ser contratado, tem várias seleções, tinha seleção em São Paulo, e tinha que estar arrumado e tudo mais. Eu pensei, bem, eu preciso ganhar algum dinheiro para bancar minhas seleções. Quando eu pensei isso, me ligaram para chamar para fazer um plantão numa clínica que eu já tinha trabalhado, conhecia todo mundo. Eu falei, não, por que não? Vou lá fazer esse plantão para pagar minhas seleções para ganhar um dinheirinho. E aí, nisso que eu voltei a fazer o plantão, eu já voltei com outra cabeça. Também, talvez, por não ser mais aquilo, eu não precisar daquilo, aquilo era só um extra, eu voltei mais leve, talvez. E aí, voltei com outra cabeça, outra visão. E mais madura, me encantei, também, talvez, mais madura pelas experiências que eu já tinha tido. E me encantei novamente. Comecei a ter de novo aquele amor que eu tinha pela profissão, que eu achei que tivesse perdido. Estava lá, só que eu não estava com saúde mental para usufruir dele. Então, eu comecei a gostar de ir para os plantões, me sentia bem lá e resolvi retornar para a anestesiologia, que era tudo que eu gostava na época da graduação, e aí resolvi estudar de novo para a prova da residência. Então, foi assim, foi saindo e voltando que deu tudo certo. Perfeito, Babi. Então vamos lá, vamos entrar, já que a gente falou nesse tópico, né? Como é que foi vou fazer residência, por que você quis realmente, vou me dedicar a fazer residência na rural, qual que era a residência? Então, desde de quando eu estava para me formar, na verdade, eu falei, né, que eu fiz a disciplina, me encantei, fui fazer estágio, realmente, eu fui fazer estágio lá no Centro Cirúrgico da Rural, caí na época da residência da Priscila, da Thay. A Priscila, inclusive, ela foi com a minha cara de graça, então ela me levava para todas as anestesias, para as emergências, me ajudou muito, me deu muitos conselhos. E aí eu me perdi no raciocínio, peraí. O que você perguntou mesmo? Por que residência? E aí elas me falavam, não, você tem que fazer residência e tudo. Aí eu fiz a prova e não passei. Assim que eu me formei, eu achava que eu estava sabendo muito, mas estava faltando uma base teórica ali, não passei. E aí aconteceu tudo isso que aconteceu. Então eu fiquei alguns anos sem tentar de novo. Quando eu resolvi tentar de novo, aí eu vi que dava para passar, porque mesmo sem tendo já um delay aí de tempo, eu fui bem na prova, fui melhor do que eu tinha ido quando eu tinha acabado de me formar, eu cheguei a passar para a prática, eu falei, não, se eu estudar mais um pouquinho, a professora Cássia ainda falou, se estudar mais um pouquinho, vai. Estudei mais um pouquinho, aí passei para 2020. Aí foi assim. E porque as meninas, as residentes, a Thay, a Priscila, o próprio Pena, me falava que a residência era o que te dava prática. Você pôr a mão na massa, com supervisão, como a Marcinha comentou ontem. Então, se eu queria anestesia, talvez o melhor caminho fosse a residência. E mesmo depois de 5 anos de formada, eu continuei com essa mentalidade, de que se eu queria pôr a mão na massa, aprender, não teria melhor lugar para isso do que dentro de uma universidade. E me conta uma coisa, você também teve um acidente na disciplina, não teve? Tive, é pra contar? Conta! Eu já comentei que eu reprovei, é pra contar como, tudo? Pode contar se você quiser. Então, eu estava fazendo a disciplina, estava lá na prova, e aí uma amiga minha, que estava sentada na minha frente, ela olhou para trás na hora da prova. Então, nem E aí a professora zerou essa prova. Então eu acabei reprovando, não consegui me livrar desse zero. E foi assim. Nem tinha pensado nisso, não ia nem falar pra você falar. Eu não estava falando. Mas é verdade. Te deixou com vergonha. Depois eu contei pra professora e ela falou, meu Deus, porque depois eu fui monitora, gente. Eu reprovei a disciplina e depois eu fui monitora da disciplina. E a professora não entendeu nada. E eu contei pra ela, ai meu Deus, me desculpa, você devia ter estudado. Foi assim. Perfeito. Bom, então, vou te contar que eu, na primeira prova de anestésia, eu tirei 1. Aí, o professor, né, o Aguinaldo, aquele cara, ele era uma figura, ele era médico, já estava no final da carreira, né, já não tinha muita paciência com o aluno, né? Então eu fui falar com ele, pô, professor, tirei 1, ele, pô, escreveu o que na sua prova? Você tirou 1. E aí eu, né, fui, né, com o rabo entre as pernas, né, mas fiz a prova optativa e passei. E aí eu também tive que fazer a monitoria, eu queria fazer a monitoria, né? Eu já queria anestésia, então eu era monitor de dermato, gente. Mas uma vida da volta, você tá vendo? Mas foi onde eu comecei, onde eu vi a entrada para entrar no hospital veterinário. Era uma referência, né, da medicina veterinária, a Regina Ramadinha, né? Com muito carinho, né? Então eu aprendi muita clínica com ela. Mas eu queria anestésia já. E aí eu fui fazer a prova,
E aí eu fiz, né, a prova, saí todo empolgado, a prova de monitoria, aí encontrei o Ricardinho, né, o professor Ricardo, na ortopedia, falei o que eu tinha feito, ele, cara, você com certeza passou, foi bem, me deu um incentivo, e aí veio a prova 4. Não é possível, né, para mim, professor, deixa eu ver a prova, mesma coisa. Você tirou 4, o que você veio aqui? E aí não passei na prova, falei, cara, não vou desistir, eu vou superar essa parada. E é muito legal, né? Porque realmente foi assim. Aí eu acabei a faculdade, entrei no curso de pós, aí saiu alguns meses depois a prova, eu fui, fiz a prova de residência e passei. Então, se a gente não desiste do nosso caminho, a gente acaba. A gente consegue. Né? Algum momento vai, né, Bárbara? A gente se prepara para conseguir. Por cima, né? Perfeito. E você, Mayara, me conta aí. O quê? Como é que foi essa decisão aí? Não quero fazer residência na rural de anestésia. Na verdade, a decisão veio primeiro por anestesia e depois pela residência. Porque, assim, com 5 anos de formada, muita gente me disse que fazia mais sentido, pessoas que eu perguntei, que fazia mais sentido fazer só pós-graduação, mesmo teórica. Então, primeiro veio a decisão de fazer anestesia, que foi com a paciente Calice, aquela paciente que eu conversei com vocês aquele dia, que estava com mais da metade do corpinho queimado. Eu cheguei na internação no plantão, ela já tinha sido internada, mas ela estava com muita dor. Uma dor que, assim, na clínica geral, eu não... Não, pode Achei que era alguma coisa no chat. Eu não sabia como tirar. Então, eu já vinha vendo a importância da anestesia, da clínica de emergência, com os pacientes que chegavam. Mas foi a primeira vez que eu me senti totalmente impotente. Eu falei assim, eu preciso mudar isso. E aí eu liguei para um colega meu anestesista, o Gustavo Santana, também formado na Rural, e perguntei, falei, me ajuda, porque eu estou sozinha no plantão, não tem anestesista na equipe, e eu preciso tirar a dor desse paciente. Ele não vai passar 12 horas no plantão da forma que ele está. E eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele me explicou ali no primeiro momento o que fazer, eu fiz, deu certo. Ver aquilo dar certo, ver aquele paciente naquela dor, assim, extrema que ele estava, relaxar, foi uma coisa... um prazer que eu nunca tinha tido na clínica geral. Eu amava a clínica geral, mas eu nunca tinha tido isso, sabe? Esse brilho nos olhos. Você sabe? sentiu aquele obrigado do paciente. Isso aí. E aquilo fez eu me sentir assim, é isso que eu quero sentir pro resto da vida, é isso que eu quero fazer. Então demorou 5 anos para eu descobrir uma especialidade. Eu antes achava que eu seria clínica geral, como especialidade, mas valeu a pena, porque foi uma experiência muito boa passar por isso com a paciente Calice. E aí depois veio a ideia, de fazer a anestesia, e aí eu não sabia se eu fazia residência, se eu fazia pós. Ou os dois, né? Eu pretendo hoje fazer os dois, mas primeiro tentei estudar para residência. E foi pela questão de prática mesmo, que eu não vi nenhum outro programa que fosse me dar mais prática e num ambiente seguro, que nem a Babi falou, como a residência. E eu falei, nunca é tarde, tá? Vou fazer. É isso aí, acho que é o caminho, porque vocês não têm filhos, aí não tem outras pessoas que dependem de vocês especificamente. Então, assim, o momento é agora, né? Não vai ser daqui a 20 anos. Talvez, se alguém estiver assistindo e tenha mais tempo de formado, seja uma coisa interessante de saber, é que aqui no Rio, a única universidade federal, eu não sei se a UENF, que é estadual, aceita, eu acho que não também, mas que não tem, né, a necessidade de ter pouco tempo de formado, é a Rural. Então, assim, eu só tive a oportunidade de tentar para Rural, não pude tentar para outro, e quando abriu o edital era uma vaga só. Então foi agora ou nunca, é agora ou agora. Então, era a sua vaga. Era a minha. Ainda teve prova online, teve várias dificuldades. Foi assim, um ano atípico para tudo, né? Um ano de pandemia, então era um ano que eu acho que não teve outra prova online na história das provas de residência, foi a primeira. Então, assim como estava sendo primeiro para a gente, também estava sendo primeiro para quem estava organizando. Então, tiveram ali os seus probleminhas online, que atrapalharam um pouco também o nosso desempenho na prova, porque estava todo mundo ali meio que entendendo como fazer uma prova online. E isso fez parte da dificuldade. A minha preparação foi toda durante a pandemia, não teve curso presencial, eu fiz tudo online. E isso dificultou bastante, porque, como eu falei, né, eu parti do zero. Então, eu não tinha nada. Eu falei, vou ter que começar do zero e vou ter que começar online. E é isso. Com 7 meses só de preparação. E consegui. Então, é possível. É possível. Perfeito. E vamos lá. E vocês acham que o domínio da anestesia, né, ajuda na prática da clínica? Com certeza. Foi, na verdade, isso que me levou para esse caminho, né?
a necessidade de ter conhecimentos, pelo menos básicos, não necessariamente especializados, mas básicos sobre anestesia e emergência, para o paciente que vai chegar em emergência para você como clínico geral. Então, sim, não precisa se especializar, mas eu acho que saber mais do que a gente aprende na graduação, com certeza. Procurar uma formação aí complementar, com certeza. E você acha que, no caso específico de gatos, essa necessidade é maior do que com cães? Olha, eu acho, porque eu acho que, assim, principalmente na graduação, a gente fala muito mais sobre cão do que sobre gatos. E gatos têm muitas particularidades. Gato não é cachorro pequeno. Né? A gente fala muito isso e é verdade. E eu acho que na faculdade, infelizmente, a gente não dá o devido espaço que o gato merece nas aulas. Né? Não, a gente não fala muito disso nas aulas. Geralmente a aula é toda sobre o geralzão, que é o cão, e no final 1 ou 2 slides falando sobre o que é diferente do gato. Gente, o que eu vejo também, né, com a maturidade, né, um pouco você já tem uma maturidade também, mas assim, o que eu percebi é que a graduação ela é muito extensa, né, muita coisa, a gente precisa aprender tanto quanto de gatos, quanto precisa saber de técnica de leite. Sim, produção de carne. Então, assim, são coisas muito diversas e que se a gente ficar entrando específico em cada segmento, em qualquer área vai estar defasado. Exatamente. Né? Imagina quem queria trabalhar com suínos. A responsabilidade é nossa, de ir atrás. A gente tem que ir atrás. Quem queria trabalhar com aves? Não tem nada. Não tem nada. Eu tive menos de ave do que de gato. Tem aves, tem que aí a gente acaba tendo menos clínica médica do que a gente gostaria, e dentro dessa clínica médica, mais espaço dedicado para o cão, e o gato fica ali. A gente sai saindo realmente bem pouco, assim, correr por fora, nos estágios e outros. Mas se a gente for pensar assim, em horas aula, quando a gente fala de clínica médica, até tem mais do que essas outras tem que você muito falou, mais, né? mas é menos de leite, de carne. Porque normalmente a gente quer fazer Para quem está clínica, focado em querer fazer clínica é muito pouco. Eu acho que um dos principais erros meus, assim que eu me formei, foi sair da faculdade muito preocupada em começar a trabalhar. Entrar ali na prática, o sonho de ser veterinária e estar atuando ali como veterinária, e não prestar tanta atenção que eu precisava de muita formação complementar. Então eu caí em situações que eu estava muito despreparada e que se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não cairia. Mas tudo é um tempo e tudo é um amadurecimento. Mas também faz parte disso, né, gente? Se a gente for falar de formação, a gente realmente tem que ter formações complementares. Sim. Né? A pós-graduação, né, eu já fiz pós-graduação, coordeno pós-graduação, ela tem um intuito de formação, mas assim, por mais que seja focado para a teoria, para a prática, né, a gente vai ter aí uma teoria em massa, né? E assim, se a gente for pensar, são 500 horas, ok, mas um programa de residência dá 3.000 horas. Então, eu acho que de prática chega a quase 4 ou mais de 4, né? Depende de quantas muita horas coisa. semanais. Total é 5.000 e pouco, total. Então. E o prático acho que é 75% ou 80% disso. É muita coisa. E no meu caso, eu acho que foi 99% teórico. O máximo que eu fazia, de teórico não, prático. Porque no máximo que eu fazia era assistir as aulas da graduação. Depois eu fui no mestrado, tem algumas outras aulas, mas também era muito pouco. Então, se a residência é focada para a prática, a pós-graduação é focada para a teoria. Né? E no fundo a gente tem que, no final, fazer um TCC, uma revisão. Então, é aprender a estudar focado mais em uma área. Então, eu acho que vocês querem botar a mão na prática, né? Criar habilidades. Eu acho que para mim da residência não é residência ou pós. A residência é mais focada na prática, pós mais na teoria, e as duas se complementam. É um complemento, e de verdade eu acho que, né, a gente tem que ver que às vezes não passa na primeira, passa na segunda para a prova de residência, ou não tem o dinheiro para fazer uma pós-graduação ainda, mas tem prova de bolsa. Então, assim, todos os caminhos são válidos. Em qualquer momento que você quiser se aprofundar no estudo e fazer uma residência, fazer uma pós-graduação, você vai acabar se aprimorando e vai desenvolver do ponto de vista profissional em qualquer uma, né? E acho que, assim, da parte de talvez não ter dinheiro para achar que não tem dinheiro suficiente para se preparar, eu acho que eu posso falar com propriedade, porque a minha preparação foi quase 100% gratuita, porque foi tudo online, e foi uma época que as lives começaram a bombar muito, cursos online fazendo propaganda e dando aulas, né, gratuitas de introdução. Então eu assisti muitas, e eu acho que o único curso pago que eu fiz foi aquele da Frontone.
que era online. Foi o único. E Então, quanto que era o curso? Só por alto, assim. quanto foi, Babi? Ai, eu não lembro também. Eu Mas também era não mais ou menos de lembro. R$ 1.000? Menos. Tinha o quê? Umas 50 horas o curso de aula filmado. Então, assim, foi praticamente a única coisa que eu paguei. Então, não ter dinheiro para se preparar não é desculpa, porque hoje em dia com a internet você encontra conteúdo. Tem que saber filtrar o conteúdo, Sim. né? As fontes que você vai procurar. Mas eu sou a prova de que dá. Foi quase gratuito o meu investimento para me preparar para residência. Mas até os livros, que antigamente eram muito caros, né? Pô, eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu fiz tudo na biblioteca da Rural. Eu cheguei a passar, algumas eu vezes fui lá também. não muitas, mas eu fui lá algumas vezes também. Porque a gente é formada há mais tempo, né? Do que os residentes em geral. Eu morei no alojamento e eu ia, às vezes, eu ia lá estudar. Não tinha nem celular na época. É verdade, eu fui ter WhatsApp, eu me lembro, na faculdade. Assim, quando eu comprei meu primeiro smartphone, foi já no meio da graduação que eu fui ter WhatsApp. Que é diferente da galera mais recente. Era muita xerox também, né? Que a gente tirava Muita de material. Muita. Hoje em dia, você me passou aquele link com vários PDFs. Vários livros em PDF. Então, assim, esses livros também foram muito importantes. Eu estudei muito por eles. E eles foram gratuitos também, em PDF. Sim, pode contar. Mas não. PDF não, olha, mas chegava, todo mundo sabe. A gente compartilha conhecimento. Isso, compartilha. E você, Babi? Como é que você se preparou, assim? Quanto de tempo e dinheiro você se investiu para você entrar na própria residência, na sua carreira? Tempo foi bastante, né? Durante a graduação eu fiz estágio, né? No Hospital Veterinário da Rural, depois eu fui lá para Botucatu, ficar 1 mês lá fazendo estágio lá direto. Você foi monitora também? Fui monitora da disciplina. E aí depois, agora em 2019, eu fiz o curso aqui do CDMV, que foi bom também, porque eu fiz a prova para entrar em 2019 e não passei, mas foi aquela prova que me deu o estímulo de que se eu estudar mais eu passo. E aí eu vim, logo depois da prova, eu vim fazer a prova de bolsa do curso de urgência e emergência do CDMV. E aí consegui uma boa bolsa e resolvi fazer o curso. Então eu fiquei o ano de 2019 vindo praticamente todo mês estudar um módulo, né? Então eu fiquei o ano todo estudando de alguma forma. Foi uma forma de me manter estimulada para estudar. E aí, então foi esse tempo, né? Foi tempo da graduação, de estágio, de curso depois de formada. E foi bastante tempo e financeiramente também, né? A gente acaba gastando. É pouquinho não, isso é R$8.000. Fala depois eu me toco e falo assim, não, R$8.000 não custa. Eu acho que porque não tinha, por causa da pandemia, mas porque foi o início da pandemia, né? Eu comecei a estudar em junho do ano passado e era quando estava tudo fechado. Então, assim, eu não tive oportunidade. Então, eu fiz dos limões uma limonada. Eu desisti de vários plantões para ter mais tempo para estudar, porque eu não tinha muito como fazer cursos presenciais. Sim. Eu cheguei a tentar, assim que abriu o curso de 2021 da emergência CDMV, eu fiz, mas a prova veio logo em seguida e nem deu tempo. Mas eu cheguei a pagar esse curso pensando na minha preparação. Mas não deu tempo. Foi assim, em cima que o edital abriu e a prova já era, sei lá, menos de um mês, eu acho, quando o edital abriu. Foi tudo em cima da hora. Ô, Babi, tem que contabilizar outra coisa. Você não morava no Rio na época. Eu vinha lá de Búzios pra cá pra fazer o curso. Tem transporte, tem moradia, né? Tem tudo isso que pode correlacionar aqui, às vezes. Os perrenguinhos. Né? Isso encarece um curso não presencial, aliás, presencial, né? Então, tem vários outros fatores. Às vezes, né, você tá falando, foi praticamente gratuito, mas deixar de fazer um plantão. Me custou. Eu tive uma preparação de 2 meses. Na época, a dona da clínica que eu trabalhava engravidou e precisou ficar fora dos plantões. Então, eu cobri ela. E essa foi a oportunidade perfeita que eu tive para acumular um pouco, para ficar com salário, né, nos meses que vieram depois que eu larguei essa clínica de trabalho. O que eu juntei, eu fui como se eu estivesse recebendo aquilo. Então, eu tive uma preparação financeira também, porque eu abri mão de plantão. Porque para quem decidiu assim, quer passar assim no final do ano, eu tive que estudar muitas horas e abrir mão de plantão, sim. Não consegui conciliar 100%, não. Abri mão de plantão. Por enquanto, acho que o esforço valeu a pena. Com certeza, com certeza. Quando a edital abriu com uma vaga só, eu falei assim, ai meu Deus, não acredito, mas deu certo. Perfeito, então.
vamos lá, ó. Vocês estão começando, Mayara está começando Começando. na vida anestésica, né? A Bárbara já tem um aninho aí que já está fazendo. Você já fazia monitoria antes, não é assim, como residente, mas no nível que vocês estão agora, né? Já fizeram um tempo de clínica médica, já tem uma experiência profissional, já estão praticando, né, agora anestesia. Quais são os desafios de vocês agora, nesse momento que vocês pensam para a área de anestesia? Qual é o desafio do aspirante anestesista? Quer falar primeiro, mãe? Eu acho que os meus são mais imediatos, porque eu acabei de entrar. Os seus já são de um ano já como residente, Eu né? falo dos seus. Os meus imediatos eu acho que assim, é um mundo novo que se abriu para mim. Então eu ainda tô acho que aquela parte da curva de aprendizagem que você descobre que você não sabe nada. Que é muita coisa ainda que você tem que aprender. Então eu acho que eu ainda tô nessa fase. A Babi eu acho que já tá na fase que sabe mais um pouquinho. Estudou 7 meses, dedicou e agora, putz, não sei nada. Porque você toma consciência do tanto que você não sabe. Quando você não conhece o assunto, você acha até que sabe alguma coisa. Quando você passa a conhecer o assunto, você percebe que é um mundo de coisa que você não sabe. Porque você foi procurar saber. Entendeu? Então, acho que eu tô nessa fase ainda, de um mundo de coisas. Então, é não saber o que vem depois da residência. No meu atual momento, esse é o meu desafio. Claro que esse desafio também de não saber tudo, de precisar estudar, eu também passo por isso, mas eu fico pensando em onde eu vou estar no ano que vem, como eu vou me preparar para estar nos lugares e tudo mais. Essa tem sido a minha preocupação do momento. Já uma hora a residência acaba, né? Uma preocupação de primeiro ano, uma preocupação de segundo ano. Tem prazo para começar e para acabar, e a gente começa a ficar preocupado com isso. Mas vocês também já vivenciaram, né? Tipo, quando a gente sai da graduação, eu acho que todo medo é assim, eu vou trabalhar? Como é que é trabalhar? Eu vou ser chamado para anestesiar agora na residência, né? Mas assim, eu acho que aquele primeiro, assim, como é que será que eu vou ter capacidade de trabalhar? Como é que vai ser o primeiro contato com o tutor? Vocês já tiveram isso? Não, mas a minha história foi bem conturbada, né? Mas acho que agora vai ser diferente. Mas quando eu saí da graduação, não deu tudo certo de cara, né? Precisou de uma vida divina, né? Em todo mundo, é assim mesmo. É verdade. Mas acho que comigo já foi brilhante. Apenas saí da profissão e aí, ó, se eu contar pra vocês. Isso é comum a todo recém-formado, né? E acho que recém-formado da residência não vai ser diferente, não? Eu não vou entrar no método pra vocês, mas eu ganhava R$20 por plantão quando eu me formei. A gente já teve essa conversa lá na Animalha. Eu ganhava R$20. E que no final dava uns 11. É verdade. O início principalmente, né, quando sai da graduação, acho que talvez não tanto depois da residência, mas na graduação é triste. Não, vocês já viram que dá para se virar com clínica médica, né? Dá para ter um sustento aí. Vamos lá, a bolsa hoje de residência é R$3.000, né? Não é maravilha, mas também não é um salário de fome. Não dá para sobreviver. E assim, como clínica médica, vocês sabem que vocês conseguem tirar até mais que isso, não? Na época, né, como a gente já tinha um tempo de formada, pelo menos a minha experiência é de uma queda de salário. Então, eu tive que me programar para passar por isso. E tô contando aqui esses 2 anos. Né? Tá um pouco mais apertado. Isso aí. Foi tudo programado. Em pouco tempo, mas foi tudo pensado. Porque eu tive uma queda. E assim, eu não vou dizer isso como uma coisa ruim, porque é para lá na frente o seu trabalho ter mais valor e você ganhar mais do que você estava ganhando antes. Uma pergunta, você pretende voltar para a clínica depois, fazer clínica e anestesia? Olha, eu gosto muito de intensivismo também, né? Inclusive, eu acho que foram os meus maiores desafios com essa paciente Calice, ela estava internada. Então, eu acho que sim, mas na parte de intensivismo. Inclusive, a residência da Rural, eu não lembro de outra que tem também medicina de emergência. Foi uma das razões de eu escolher também a Rural. Não só porque eu só podia essa, mas se eu pudesse outras, eu também... Tem esse diferencial. Tem esse diferencial. Então, assim, pra mim, não é só anestesiar ali no ato cirúrgico. Eu também gosto muito do intensivismo. Então, eu pretendo estar ali nos plantões nessa parte também, eu gosto. Legal, e eu recomendo, viu? Porque muito. Você acaba não se distanciando da clínica. Sim. Né? E você, Bárbara? É o que eu falei naquele dia, né? Eu não gostava de clínica quando eu me formei. Eu tinha um pouco de aversão, então eu preferia ficar na internação ali, escondidinha no meu canto. Não gostava de clinicar. Mas depois eu percebi que eu não gostava porque eu não sabia, eu tinha medo. Então aquilo me deixava desconfortável.
Depois que eu comecei a trabalhar, inclusive esse ano que eu fiquei em Búzios, eu fui trabalhando num consultório. Então, eu tive mais essa vivência de lidar com o tutor, com a clínica médica, e eu descobri que eu gostava sim, que eu só realmente estava insegura. Então, hoje em dia eu gosto de clinicar, eu gosto desse vínculo que a gente tem com o tutor, a confiança que ele fica. Existem pacientes que eu acompanhei desde filhote, hoje em dia eu converso todas as vezes nem é por um caso clínico e a pessoa me procura para conversar mesmo, manda foto do animal fazendo uma coisa que ele achou bonitinho, enfim, eu gosto disso, isso me traz um conforto que talvez eu faça a fidelidade, eu acho, do cliente na clínica é uma coisa muito gratificante, que não dá vontade de perder, mesmo passando por uma área que às vezes a gente está mais afastado do tutor como anestesia, né? Então, essa parte é muito boa. Vai, você vai falar que você falou. Esse vínculo, né? Mas eu vou recomendar vocês, assim, ó, de verdade, assim, a clínica vale muito a pena vocês continuarem. Se vocês gostam, não tem por que largar. Eu falei isso para Clarissa quando ela estava se decidindo se ela ia ficar só no anestésio ou para a clínica. E hoje é um diferencial. Ela é uma das anestesistas que tem o maior domínio de clínica que eu conheço. Então, é um diferencial. Se vocês gostam, cara, não tem por que não fazer. É um ganho a mais, é um a mais que vocês podem montar um negócio de vocês, irem para uma outra cidade, que não precisa ficar num grande centro para isso. Por exemplo, os anestesistas que ficam só na anestesia, eles, muitas vezes eles são limitados aos grandes centros, onde tem uma rotina maior, etc. Né? Não que no interior não vai fazer, mas às vezes ele precisa fazer outras atividades. Se vocês gostam de clínica, cara, vai super. E aí o que você está me perguntando aí é que é um diferencial, né? Quem gosta de lidar com o cliente, vale muito a pena, mesmo fazendo anestesia, porque as pessoas ficam mais confiantes quando elas, né, se deparam com uma pessoa que gosta de conversar, que explica sobre anestesia. E eu acho que o mais recompensador é até diferente da clínica médica, mas é que o sucesso da terapêutica é muito imediato, né? Então o paciente sai acordado, o tutor fala, já está acordado, já deu, graças a Deus. Mas além disso, ele sai feliz, ele sai sem dor, ele sai seguro, sem intercorrências, e aí isso faz toda a diferença. Para a gente também, profissionalmente, é recompensador. No próprio ato a gente tem a recompensa profissional e depois a gente tem a recompensa do tutor, né? Feliz com aquela devolução, com o retorno do paciente. Então isso é muito bacana também, mas a clínica é especial. É diferente, por causa, eu acho que da fidelidade, que você vai ver aquele cliente mais vezes e vai acompanhar de forma mais... É um vínculo. É um vínculo que você cria ali com aquela família, com aquele animal, com aquele tutor. Até hoje tem, acho que mais de 8 meses que eu saí da clínica para trabalhar em outro lugar, para conseguir estudar para residência, e tutores lá daquela clínica me mandam mensagem ainda, me acham no atendimento domiciliar, né, que estava publicado na internet com o meu telefone, e vem me mandar mensagem daquele paciente que eu atendi há quase um ano, me procurando ainda. Então, assim, é uma coisa que é gratificante, saber que aquele tutor estava fiel a você e gostaria que você atendesse aquele animal um ano depois ainda. Sim. Então, sim, é bem legal. Perfeito. Meninas, a gente já está dando aqui quase 50 minutos de live. Eu queria... passou rápido, né? Passou rápido. Mas vamos lá, eu queria saber uma coisa de vocês. Vocês estão em formação ainda, né? Mas vocês já têm uma vivência. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham que não pode faltar na formação de um anestesista, de um intensivista? Eu acho que prática, né? Estágio, residência, que tem muita prática. E não desistir, talvez, no primeiro obstáculo. Ser persistente. Persistência. É isso. Isso aí. Eu acho que a gente chegou a conversar sobre isso antes e a minha opinião é muito parecida com a da Babi. Foi até por isso que, para mim, fez sentido fazer residência mesmo com 5 anos de formada. Porque eu acho que a prática é essencial e o programa de residência é o que mais vai te dar isso em pouco tempo, né? Num tempo ali conciso. E em particular, a residência ela tem um fator a mais. Porque tem até outros lugares que dá para pegar uma prática, né? Às vezes a gente vai para um lugar que faz campanha de restrição, por exemplo, ou para o instituto, onde tem muita casuística, né? Às vezes, por exemplo, no Rio de Janeiro tem o Instituto Jorge Weissmann, né? Que tem muita casuística que dá para pegar a mão. Mas eu acho que tem um diferencial nos programas de residência quando a gente tem uma prática supervisionada.
Sim. que é com alguém que já trabalha, que tem uma especialidade. E aí a gente começa a aprender de uma maneira adequada, e não só pelo simples fato de repetir. Exatamente. Dentro de uma escola, né? Literalmente. Extrapolando isso para o recém-formado, que ainda não está na residência, eu acho que procurar locais em que você tenha veterinários a quem você possa recorrer, não professores na residência, mas ali, na prática da clínica privada, também faz muita diferença, porque você vai ter dúvida, vai chegar coisa que você não sabe, e você precisa ter esse suporte para a sua saúde mental também. Com certeza. Eu acho que essa também é uma dica de ouro para o recém-formado. Tenha um pena, uma paz. Uma rede de apoio. É importante procurar isso, assim, que você cai no mercado de trabalho meio que por si mesmo, os seus atos, você é responsável por eles. Eu acho que eu sempre escolhi também, os caminhos profissionais que eu escolhi foram realmente esses. Lugares que me respeitavam como profissional. Sim. E que eu tivesse a oportunidade de agregar na minha vida profissional de forma contribuindo, né? Então, pessoas que vão me contribuir porque estão me dando mais conhecimento, porque estão me dando oportunidade, porque estão me dando possibilidades de exercer a profissão, de preferência supervisionada, com mais experiência. Quando a gente divide muito, tá todo mundo igual no mesmo barco, sem experiência, não dá bom. Não é que não dá bom, ele vai dar bom, porque pela persistência a gente vai melhorando, né? A gente vai fazendo curso, né? A gente vai se aprimorando, mas a gente tem grandes chances de correr mais risco, de errar mais, que é o que acontece com o recém-formado. A gente sai de uma situação, muitas vezes já fez estágio, já tem a vivência, mas a gente sai de um lugar protegido para você está sozinho, você corre risco de perder seu trabalho, que é o seu sonho. Agora a responsabilidade é sua, não é mais do veterinário que você acompanhava, é diferente. E também aquela responsabilidade intrínseca nossa, né? Olha, o mal, eu posso estar causando mal a um paciente, eu estou dedicando a minha vida para salvar eles e às vezes eu não estou conseguindo. Exatamente. E eu acho que isso que é o mais... Essa é a maior dificuldade que a gente tem, então... Eu acho que é isso, a gente buscar pessoas para a gente se amparar e poder crescer junto, eu acho que é uma dica de ouro. É uma dica de ouro, é verdade. E não se preocupar só em trabalhar, mas em saber que você tem que complementar muito o que veio da graduação. Você vai chegar no mercado de trabalho, você tem que estudar mais. Você não sai da graduação pronto, então estude mais. Eu saí muito preocupada em trabalhar, então acho que essa é uma dica de ouro aí que eu também posso dar por experiência, que eu poderia ter evitado situações se eu tivesse mais preparada. Eu não tinha consciência de que eu precisava me preparar mais. Eu acho que se a gente for pensar, eu acho que não dá para sair da graduação e falar assim, não, eu vou só estudar, porque você também não bota a mão na massa. Não, estudar junto com o trabalho. Mas assim, eu vejo normalmente um caminho que tende a ser mais dificultoso. As pessoas que já querem, vou trabalhar em tudo, aí sai, pega 10 plantões, 20 plantões por mês, e aí... Ansioso em trabalhar, dá conta do resto. Eu acho que esse foi um dos meus erros. Muito ansiosa em trabalhar. E eu acho que quando a gente dá um passinho para trás, a gente começa a mesclar, eu trabalho, mas eu estudo, eu me desenvolvo, eu faço uma atividade supervisionada. É isso aí. Tende a ser um caminho mais leve, né? Com certeza. Você quer complementar alguma coisa, uma dica de ouro, alguma coisa? Não, eu tô com vocês nessa dica de ouro. Acho que a gente concorda na dica de ouro, é bem unânime. Então, acho que é prática supervisionada, não desistir. Persistência, prática supervisionada e ter com quem contar. Eu acho que é tudo isso. Gente, a gente deu aqui quase 1 hora de live. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, passou muito rápido aqui. Foi muito legal. Né? Esse contato com a Bárbara, a Mayara. Elas estão aqui comigo hoje, né? A gente está aqui no DOC, né? No Hospital Veterinário, porque a Rural ainda está com a paralisação, e elas estão fazendo então a vivência prática. Como é que chamam? Cenário externo. Cenário externo aqui com a gente. Então a Bárbara e a Mayara, a Márcia também está aqui, então elas estão me acompanhando dia a dia, me aturando, e estão fazendo... O Residoc, que eu chamo. Residoc. Isso aí. Ó, eu já faço parte do grupo das Resi Friends, e agora eu descobri que é o Residoc. Então, obrigado, meninos. Obrigada a você, Fernanda, foi muito bom. Então tá, gente, boa noite. Tchau, gente, boa noite. Espero que vocês gostem aí. Um abraço.